Bom dia, pessoal. Saudações marinheiras, saudações marítimas, saudações astronômicas. Voltamos aqui então iniciando então nossa unidade 6.0, identificação de astros pelo Starfinder e alinhamentos. Aliás, identificação do céu. Como disse a professora Laís lá na sua primeira aula, né? Eu me lembro que ela falou essa frase muito importante, né? Inclusive projetou aí no computador, né? O nauta que conheça o céu jamais estará perdido no mar. Essa é a nossa máxima, né? O nauta que conheça o céu jamais estará perdido no mar. Então a gente vai tentar mostrar para vocês aí a maneira, né, de se identificar os astros no céu. Aqui nós já temos uma constelação muito importante no céu, uma constelação equatorial, é Órion, ou Caçador, onde nós temos aqui Betelgeuse, Bellatrix, Rigel, as Três Marias, a estrela central das Três Marias é a Unilã, aquela que a gente já fez no exercício aqui. E temos até a estrela mais brilhante do céu aqui, a Alfa do Cão Maior, Sírius, né? Se a gente pega Três Marias aqui, aponta para o sul, a gente encontra Sírius. É uma identificação muito fácil. Isso aqui que é o alinhamento de estrelas. Um alinhamento de Três Marias aqui, nada melhor, né? Ó, cai direto aqui em Sírius. Mas antes de iniciar a aula efetivamente, pessoal, quero falar um pouco ainda, né? Essa aula deve estar sendo realizada um pouco antes do dia 10 de setembro, né? Dia 10 de setembro é o prazo para entregar o trabalho, né? O trabalho individual, trabalho importante, vale 2 pontos. Ninguém é obrigado a fazer o trabalho. Se não fizer, vai ganhar 0. Daí vai só com os 8 da prova. Tá? Se não entregar, simplesmente vai zerar. Então, mas é importante, porque a prova digamos assim, vai depender desse conhecimento todo. Mas o trabalho, então, tem que ser entregue até o dia 10, né? Ou seja, no dia 11 eu vou comentar, vou mandar um zap, vou tentar manter contato aí com os mais antigos aí dos quartos, né? Que vocês recolham eles até o dia 10 ou dia 11, e eu vou dizer para qual a pessoa que vai recolher e vai trazer para mim aqui os trabalhos, tá? De cada turma, por favor. Os mais antigos, por favor, recolham os trabalhos no dia 10, dia 11, tá? Então eu espero que esteja tudo encaminhado aí, já tenha sido feito, porque já vai começar a P1, né? Espero que já tenha dado tempo para vocês fazerem o trabalho como está exigido lá no no papel que foi entregue a vocês, né? Então, entreguem o trabalho, 2 folhas, né? 2 páginas, desenhando todos os ciclos máximos, fazendo os cálculos lá daquele diagrama azimutal que é pedido lá no final para aquela estrela, tá bom? E depois, em seguida, dia 17, vem a prova. Já queria falar um pouco da prova também, P1, né? A prova vai até a unidade de ensino 5.0, desde a 1.0, que a Laís começou, né? A 1 foi antecedentes, históricos, a 2 foi esfera celeste, esfera terrestre, a unidade 3 foi sistema de coordenadas astronômicas, que já eu ministrei, a unidade 4 foi medida do tempo, e a unidade 5 foi o almanaque náutico brasileiro. Então, essas 5 unidades, né, tem que estudar, vai cair na prova, e a gente vai ver que o trabalho hoje aqui que a gente vai mostrar para vocês, todo o trabalho de identificação de estrelas, exceto efetivamente o alinhamento, mas a gente vai ver que tem um papel aqui que a gente usa, é o preparo do céu. Esse preparo do céu aqui, ó, que a gente vai mostrar para vocês, para fazer o preparo do céu, é chamado de observação do crepúsculo, né? Vamos usar todos os nossos conhecimentos. A gente vai ter que fazer diagrama do tempo, régua do tempo, buscar no almanaque náutico a hora do crepúsculo, entrar naquela tabela 1 da página 32 em romano, ou seja, tudo que vocês vão usar para P1, vocês vão usar aqui nessa unidade 6 aqui. A gente já vai mostrar a vocês essa necessidade de conhecimento para poder trabalhar e fazer efetivamente a utilização aí do preparo do céu. Tá certo, pessoal? Então, para a prova, tá? Quem tiver alguma dúvida, pode mandar um zap aí, temos o grupo, tá certo? Então, boa sorte para todos aí, tanto para o trabalho. No dia 11 eu devo mandar buscar ou pedir para os mais antigos entregarem para alguém aí no Ciaga, que vai trazer para mim aqui em casa. Eu sou... vou corrigir, e depois então com a prova no dia 17 a gente daí entrega a nota para vocês. Bom, mas falando agora então de identificação, essa matéria que a gente começa agora, unidade 6.0, identificação de astros pelo Starfinder e alinhamentos, né? A gente fala logo Starfinder porque digamos assim, o instrumento náutico. O instrumento náutico Starfinder é aqui, ele vem nessa caixinha aqui, nessa bolsinha, né? É um instrumento americano e vem com vários
círculos em acetato. Tem um círculo branco em acetato, tem um círculo encarnado em acetato e vem 9 círculos azuis, que a gente vai mostrar para vocês. Então, esses círculos que vem dentro dessa bolsinha aqui, que é o tal do Starfinder, tá? Mas a gente vai falar primeiro sobre alinhamentos. Em alinhamentos, é isso que eu já mostrei aqui para vocês, ó. As Três Marias alinhadas para o sul, vai dar onde? Em Sírius, a alfa do Cão Maior, a estrela mais brilhante do céu. E daí, se você pega aqui 90 graus para o norte desse alinhamento, 90 graus para o norte, vai chegar na alfa do Cão Menor, Próximo, certo? Uma estrela que já no hemisfério norte, porque lembra que a Unilã, a declinação dela é mais ou menos 1 grau sul, então o equador celeste passa mais ou menos por aqui assim, certo? A gente vai mostrar na carta celeste depois, né? Então, o equador passa aqui, então Sírius está no hemisfério sul, Próximo, que é, se a gente faz esse alinhamento aqui, 3 Marias para o sul, Sírius, e depois dessa linha do alinhamento, 90 graus para o norte, vai chegar em Próximo. Próximo, que é a alfa do Cão Menor. É uma estrela também muito brilhante e muito fácil de identificar. E 3 Marias para o sul, quando a gente chega em Sírius, 90 graus para o norte é Próximo, quando chega a 90 graus para o sul, não dá nada, dá um monte de estrela, mas nenhuma que a gente possa identificar. Mas se eu fizer 120 graus, eu vou chegar aqui mais ou menos, uma distância razoável, na segunda estrela mais brilhante do céu, a alfa do navio, a alfa da constelação do navio, que é Canopus. Ih, marquei tudo errado aqui, olha só. As Três Marias para... Estou fazendo aqui no outro quadro, desculpa, as Três Marias para cá vai dar Sírius, né? Sírius, então 90 graus para o norte aqui vai dar o Próximo, certo? Próximo, que é a alfa do Cão Menor. O equador celeste passa aqui um pouquinho acima do Alnilã. Alnilã é a declinação 1 grau sul, lembra? Aí 3 Marias para o sul é Sírius, 90 graus para o norte, lá no hemisfério celeste norte é Próximo, alfa do Cão Menor. 3 Marias para o sul é Sírius, 90 graus para baixo da água, não dá nada. Se eu pegar 120 graus, eu vou chegar na segunda estrela mais brilhante do céu, que é a alfa da constelação do navio, Canopus. Tá certo, pessoal? Então a gente vai falar sobre alinhamentos, sobre cartas celestes, sobre o Starfinder. E também a própria professora Laís vai ensinar vocês, falando um pouco desse documento aqui, essa publicação tem que ser levada para a prova. No dia 17, cada um tem que ser a sua. É aqui que vai tirar, certo? A gente falou que a prova vão ter 2 problemas, lembra? Um problema de localizar os elementos conhecidos do triângulo esférico de posição, né? O ângulo no polo, a distância polar e a colatitude, tendo que entrar no almanaque náutico para tirar as coordenadas celestes deles, né? E depois teremos um problema de fenômeno, né? De início do crepúsculo civil, início do crepúsculo náutico, ou nascer do sol, ou pôr do sol, ou término dos crepúsculos náutico e civil. Então é importante levar essa publicação aqui para a prova. Só essa publicação que vai ser permitida na prova, tá? Mas agora voltando então que a gente estava falando aqui, que a gente tem algumas maneiras de fazer a identificação de estrelas no céu. Uma delas é esse alinhamento que eu mostrei a vocês. A gente identifica uma constelação forte. Outra serão pelas cartas celestes. O próprio almanaque náutico tem cartas celestes aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O almanaque náutico tem cartas celestes que a gente vai ver que pode... Tem no almanaque náutico cartas celestes. Também tem uma carta celeste muito interessante lá no Miggins. Aquele livro que eu falei que é o livro texto nosso, né? Logo na capa lá, capa traseira, ó, nós temos aqui uma carta celeste também, tá? Então, carta celeste também é importante, é uma maneira de se identificar. Além disso, tem o próprio Starfinder, que a gente vai estudar mais a miúde, e tem também essa HO 249, volume 1, que vocês vão estudar com a professora Laís, cuja tabela se encontra aqui, ó. Aqui, ó. Extrato da HO 249, volume 1. Essa aqui é uma tabela que a gente vai usar para localizar estrelas, 7 estrelas. Então a gente vai ver que entrando aqui com alguns dados aqui na latitude correta, a professora Laís vai ensinar vocês essa tábua de navegação astronômica, né? Como a gente já falou, tábua HO 249, que também permite a identificação de astros no céu. Tá certo, pessoal? Então, tudo isso aí será... essas maneiras todas a gente vai mostrar. Então, unidade 6.0, navegação astronômica, objetivos, identificação de astros pelo método dos alinhamentos, aquele que a gente mostrou ali mais ou menos para vocês já, né? Falamos da constelação de Órion ou Caçador, identificação de astros pelas cartas celestes, na verdade é mais para a gente
confirmar esses alinhamentos aqui, né? O Huygens faz uma coisa mais específica, bota lá o meridiano superior do observador. A gente aqui somente vai olhar para a carta celeste e tentar identificar aquelas constelações mais conspícuas que a gente conhece e a gente trabalha aqui com facilidade no céu, né? Quais são as constelações que a gente olha para o céu e já identifica? O Cruzeiro do Sul, né? O Órion, o Caçador, o Escorpião, certo? A Ursa Maior, a Ursa Menor. Então a gente vai ver que essas constelações, com o tempo, vocês vão ter facilidade de identificar também. Eu tenho facilidade, porque eu já trabalho com isso há algum tempo, mas vocês com o tempo também vão ter essa facilidade, tá bom, pessoal? Então, identificação de astros pelo método dos alinhamentos. Pelas cartas celestes é uma forma de ajudar você a localizar, identificar as estrelas. Identificação dos astros pelo Starfinder. Esse é um pouco mais complicado, é um algoritmo criado, como a gente já falou, vem dentro dessa bolsinha aqui, essas são 9, 10 desses círculos de acetato, né? E a gente vai trabalhar. E por que a gente precisa identificar os astros, pessoal? Porque a gente falou lá, lembra lá do início, quando eu conversei com vocês sobre aquele tripé que forma a navegação astronômica, né? A geometria descritiva, que é esse trabalho que vocês estão fazendo aí, ou seja, estão treinando geometria descritiva, colocando a esfera celeste, né? Vários ciclos máximos num papel, certo? É isso que vocês estão fazendo aí. Então, treinando geometria descritiva, colocando em 2D o que é em 3D, com todas aquelas diferenças lá, né? Equador celeste, horizonte verdadeiro, meridiano superior, vertical do astro, né? Então, tudo isso vocês estão fazendo geometria descritiva. Essa é a primeira, digamos assim, conhecimento prévio para poder fazer navegação astronômica. O segundo é a trigonometria esférica. Trigonometria esférica vocês aprenderam, né, com o professor no ano passado, né? Trigonometria esférica tem aquelas fórmulas todas, fórmula das cotangentes, fórmulas gerais lá, e a gente até mostrou já como é que se usa aquelas fórmulas para chegar nos elementos desconhecidos do triângulo esférico de posição, que os conhecidos, eu já mostrei a vocês, vai cair até na prova, vocês já sabem fazer. Os elementos conhecidos, a gente, né, chega pelo OHG, pela declinação, pela colatitude, né? Então a gente sabe como chegar nos elementos conhecidos do triângulo esférico de posição. Mas para chegar nos elementos desconhecidos, para fazer a trigonometria esférica, a gente precisa de 3 elementos. Por isso que a gente tem que ter 3 elementos conhecidos para poder, então, depois, utilizando as fórmulas da trigonometria esférica, ou as tábuas de navegação astronômica, seja HO 249, tábua Rader e outras tábuas que existem, vocês podem identificar os elementos desconhecidos do triângulo esférico de posição. Tá bom, pessoal? Então, vamos... E daí o terceiro elemento que a gente falou, na geometria descritiva, trigonometria esférica. O terceiro que eu falei para vocês é a astronomia de posição. O que é astronomia de posição? Astronomia de posição é você ter ideia de como é que os astros se movem no céu, certo? Você conhecer os astros, não precisa saber se tem água, se tem gente morando lá, mas precisa, aquele astro ali é Sírius, aquele astro ali é Betelgeuse. Por que se sabe? Porque a constelação está lá, Betelgeuse é o braço direito do caçador, então eu sei que ali é o Betelgeuse. Cruzeiro do Sul, a cabeça do Cruzeiro do Sul é H-Crux, o pé A-Crux. Então, quer dizer, certo? Então eu tenho todas essas características. Eu preciso saber, quando eu aponto o sextante para um astro, né? O Sol e a Lua, ninguém vai ter dúvida, né? Os planetas, a gente vai ver que vai conseguir por meio do Starfinder ou Almanac Náutico dar algumas dicas. Mas as estrelas, elas são, né, junto com os planetas, são astros, são pontiformes, né? Então é tudo no céu um pontinho. Então quando eu aponto o sextante para um astro, eu tenho que saber que astro que eu estou apontando, se é Arcturus, se é Zubeneu-Genubi, se é Procyon, se é Pollux, se é Castor. Então eu tenho que saber. E também só me adianta aquelas 57 estrelas que estão no Almanac Náutico, certo? Eu tenho que saber onde estão elas, né? Então aí seria a astronomia de posição, tá certo? É um pedaço pequeno da astronomia, né, que estuda só a identificação dos astros e o movimento deles no céu. Só para lembrar, lembra que as estrelas, né, o tal do dia sideral, o tempo sideral, elas fazem, né, um movimento passando pelo meridiano de um observador, em vez de com o dia médio que anda 24 horas, elas fazem esse movimento em torno de um meridiano superior qualquer em 23 horas e 56 minutos, 4 minutos a menos, né? Então e a cada dia, então, os astros andam, né, um grau
mais elevado. Cada vez o grau anda de leste para oeste 1 grau. Isso faz com que as configurações do céu se alterem ao longo do tempo, certo? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente, no verão e na primavera, as nossas constelações mais importantes no céu à noite, depois que o sol se põe, é exatamente o Caçador, certo? Mas daí à noite a gente não vê o Escorpião. O Escorpião vai só de manhã nascer. Já no outono e no inverno, a constelação mais conspícua, agora, por exemplo, que a gente está chegando já no final do inverno, é o Escorpião. Quando o sol se põe, quando escurece, a gente vê o Escorpião, ele já está agora mais a oeste e está se pondo, tá indo já na direção do poente. Tá bom, pessoal? Então, por isso que é importante fazer a identificação dos astros. A astronomia de posição é uma característica, né? É um tripé da navegação astronômica, certo? Então a gente só vai poder trabalhar com a estrela, ter a linha de posição do astro, se eu souber qual astro que eu estou apontando o sextante, tirando a altura angular dele em relação ao horizonte, né? Se eu não sei que astro que eu estou tirando lá. Se eu tenho que saber para poder fazer a linha de posição de Sírius, a linha de posição de Betelgeuse, a linha de posição de Alnilam, tá certo? Então não adianta nada a gente calcular o período favorável de observação, fazer o cálculo, né, toda a preparação toda, se a gente não tiver como identificar os astros. Por isso que é tão importante, como a gente está mostrando a vocês, tem 4 maneiras, né? Tem alinhamentos, cartas celestes, Starfinder, ainda tem a HO249, que vocês vão ver com a professora Laís, certo? Quando verem a tábua HO249, volume 1. Tá bom, pessoal? Então, prosseguindo aí, ó, astronomia de posição, identificação dos astros celestes e seu movimento no céu, certo? Então, como a gente falou, né, o Sol médio anda 24 horas por dia, lembra? As estrelas andam tem 4 graus, 4 minutos a menos, por conta que a Terra gira, né, de oeste para leste, né, no seu movimento de rotação e também no sentido anti-horário, olhando do norte, né? Então, por conta da combinação do movimento de rotação e de translação da Terra é que faz com que as estrelas tenham um tempo, né, um tempo sideral. Esse tempo é medido em relação ao ponto vernal, ele é menor do que o tempo celeste. E a Lua, a gente talvez não tenha falado naquela aula que a gente deu sobre Lua, né? Cantamos Januário e tudo na aula passada. A Lua, ela tem um movimento ela faz em torno da Terra, né? Mais em torno de 24 horas e 50 minutos. Ela, em vez de ser atrasada em relação ao dia médio, ela é adiantada 50 minutos. Então significa que a cada dia ela está 50 minutos. Quanto corresponde a 50 minutos? Vou ver aqui na 50 minutos de tempo. 50 minutos de tempo corresponde a quanto tempo em graus? Ó, 48 minutos de tempo. 48 minutos de tempo, cadê? Corresponde a 12 graus. E 2 minutos de tempo corresponde a 30 minutos. Então, 12 graus e 30 minutos. A Lua, cada dia, 12 graus e 30 minutos, ela anda na direção de leste. Ela é recuada em relação ao Sol, né? O Sol verdadeiro que anda mais ou menos com o Sol médio, né? Então a gente vê a diferença dela no Sol, andando 12 graus e 30 minutos. Enquanto as estrelas, cada dia estão 1 grau mais de leste, mais para oeste, ou seja, mais altas, a Lua anda 12 graus e 30 minutos a cada dia na direção de oeste para leste. Tá? Então, esses movimentos é importante a gente conhecer, tá certo? Um requisito básico da navegação astronômica, esses movimentos são da astronomia de posição, né? As estrelas, o Sol e a Lua. O requisito básico da navegação astronômica é a capacidade de identificar corretamente os astros observados para a determinação da posição. E como eu já disse, é indispensável saber qual estrela estou apontando no meu sextante, qual estrela que eu vou fazer minha linha de posição astronômica. Qual estrela, qual planeta, Sol e Lua, acho que não vai criar nenhuma confusão, ninguém vai confundir, né? Citam-se os seguintes métodos de identificação de astros, como a gente já falou, visualmente usando alinhamentos no céu, né? Então é aquilo que eu já mostrei lá no primeiro slide, né? 3 Marias para o sul vai cair em Sírius, 3 Marias para o norte vai cair na Alfa da constelação de Touro, Aldebaran. Então a gente tem várias maneiras de se chegar a essas estrelas. Utilizando cartas celestes, que é uma maneira visual de você olhar para a carta, e carta celeste a gente tem no nosso almanaque náutico e temos também no MIGS, tá? No MIGS, como eu já mostrei a vocês, né? Aqui mais uma vez, ó, carta celeste na contracapa, tá certo? Do MIGS.
empregando o identificador de estrelas Starfinder and Identifier. É esse aqui, né? Certo? 2102 Delta. E, finalmente, usando tábuas especiais, como a publicação 249, volume 1, que está, aí vocês têm acesso a ela aí, é só olhar, mas vão aprender a usar efetivamente com a professora Laís. Esse item aí a gente não vai ver nessa aula, mas é uma coisa, mais uma possibilidade. Prosseguindo então, pessoal, olha lá. O processo de identificação de astros por meio do alinhamento consiste em referenciar, né, a posição das estrelas que se quer identificar a linhas imaginárias no firmamento, ligando estrelas ou constelações que sejam bem conhecidas e características. Veja bem, olha só, aqui a gente vai falar sobre agora identificação de astros por meio de alinhamentos. Aquelas Três Marias, né, não é uma linha imaginária, é só fazer uma linha que a gente imagina que está passando pelas três e está indo na direção de Sírius. Então a gente vai ver que se você olhar para o céu quando as Três Marias estiverem no céu, é fácil identificar, não tem como errar. Três Marias alinhadas na direção de sudeste, que na verdade não é bem no sul, na direção de sudeste, aqui no Rio de Janeiro, você vai identificar Sírius. Três Marias na direção de noroeste, vai identificar o Aldebaran. Então não tem o que errar, quer dizer, as linhas imaginárias que a gente olha para o céu, elas não estão lá, obviamente, a gente imagina, tá? Então, linhas imaginárias no firmamento criada pela gente mesmo, tá, pessoal? Para a gente poder identificar as estrelas. Método do alinhamento, as principais constelações, eu até já citei a vocês. Órion, que é o caçador, né? Essa que tem, então, as Três Marias como o cinturão do Órion, né? O Escorpião, que é uma estrela muito, digamos assim, característica. A gente vê o Escorpião no céu, não tem como não ver. Quando ele está claro, você olha e vê exatamente o ferrão dele, a parte do rabinho do Escorpião com o ferrão, com Shaula. E Antares, é uma estrela vermelha, uma super gigante. Antares, parece que o tamanho de Antares é 300 vezes o tamanho do nosso Sol, né? Para lembrar que o Sol, né, a primeira é a estrela mais próxima que nós temos, né? A gente vai ver que a segunda estrela mais próxima está ali, é uma das apontadoras do Cruzeiro do Sul. Eu vou falar nela já, tá? E Antares está bem mais distante, parece que ele está a 600 anos-luz, alguma coisa assim. Cruzeiro do Sul, né? Cruzeiro do Sul, que é uma constelação do hemisfério celeste sul, o Escorpião também é uma constelação do hemisfério celeste sul, a constelação de Órion é uma constelação equatorial, como a gente falou, o próprio cinturão de Órion, o Milan, que é a estrela central, fica ali 1 grau sul, né, abaixo do Equador, então, de declinação, né? Então ela é uma constelação, tem estrelas de Órion que ficam no hemisfério norte, tem estrelas como Betelgeuse e Bellatrix, e tem estrelas que ficam no hemisfério sul, como o próprio Milan, que está no hemisfério sul, mas bem pertinho do Equador, e Rigel, que é a alfa de Órion, inclusive, apesar de ser a beta de Órion, né? Não é alfa, não é beta, a alfa é Betelgeuse, mas a Rigel é a mais forte, é uma das constelações, pelo menos eu soube recentemente, que apesar de Betelgeuse não ser a mais, que tem uma magnitude maior, né? É considerada a alfa, porque foi assim denominada, mas a mais possante, a mais poderosa em termos de luz é Rigel. Mas vamos lá, Escorpião e Cruzeiro do Sul no hemisfério celeste sul, Órion, uma constelação equatorial, a Ursa Menor e a Ursa Maior, porque na Ursa Menor é que nós vamos ter a estrela polar, certo? Aí a Ursa Maior é onde tem as apontadoras da estrela polar. Eu já estive lá, uma vez eu fui à Europa, né? E olhei lá e vi, realmente é muito fácil identificar. A caçarola é uma panela, a gente vai ver, vou mostrar para vocês aí no slide, mostrando no final da caçarola das 7 estrelas, que tem tipo uma panela, tem Merak do Bé, que apontam sempre na direção da Ursa Menor, certo? Na direção do polo celeste norte elevado. As estrelas, pessoal, classificação segundo o brilho, magnitude, né? O brilho delas. Quanto maior o valor da magnitude, menor o brilho de um astro. Ó, exemplo, o Sol, menos 26,7, é o mais, né, o mais forte com certeza, ó, menos 26,7. A Lua é metade do Sol, menos 12,7. Ela nem tem luz, né? Mas ela recebe toda essa luz do Sol, né? E ela é muito poderosa em termos de magnitude. E Sírius, que é a estrela mais brilhante do céu, é menos 1,6, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, se a gente abrir a nossa página diária, qualquer página diária que vocês abram aí do nosso Almanaque Náutico, a gente tem aqui para os planetas, do lado de planetas, tem a magnitude deles. Ó, Vênus é menos 3,9, certo? Então Vênus é mais forte do que Sírius, para ver que é mais forte por ser
o valor da magnitude quanto maior o valor da magnitude, menor o brilho de uma estrela, né? Então, como Vênus é menos 3,9, Marte é mais 1,2, vê que é menos forte que Sírius, Júpiter é menos 2,1, é considerada com mais brilho do que Sírius, e Saturno é mais 0,4. Tá? Então aqui a gente tem no nosso almanaque náutico, junto do nome dos planetas, a gente tem aqui o valor da magnitude. As estrelas, estamos falando de estrelas, não de planetas, eu só dei a magnitude aqui dos planetas, né? O brilho cintilante das estrelas, né? O aspecto noturno varia, o tempo médio, dia médio igual a 24 horas, o sol médio que nós mostramos, né? O sol verdadeiro, né? Ele dá aquela volta lá, que não é 24 horas por dia, por conta da segunda lei de Kepler, né? O sol anda mais rápido no periélio, mais lento no afélio, né? Então, por conta disso, né? Criamos o sol médio que anda 24 horas sempre em torno da Terra, né? Versus o tempo sideral, o dia sideral que é 23 horas e 56 minutos, 3,4 segundos, que a gente falou, mais ou menos 4 minutos menor que o dia médio. Assim, as estrelas nascem a cada dia 4 minutos mais cedo, certo? Então, nascem mais cedo, elas vão estar a cada dia 1 grau mais elevado. Então, se eu vejo os Sírios aqui numa posição hoje, digamos que está aqui às 18 horas de hoje, estou vendo os Sírios a 10 graus de altura, daqui a um mês, Sírius vai estar com 40 graus de altura, ele vai ter subido cerca de 30 graus, em torno de 30 graus, tá certo, pessoal? Então, cada dia a estrela está mais alta 1 grau. Posição relativa entre as estrelas, isso por conta dessa diferença entre o dia sideral e o dia médio, tá? Posição relativa entre as estrelas é fixa, lembra? Até o ponto vernal, que é um ponto, né, na esfera, no equador celeste, onde o Sol passa do hemisfério celeste sul para o hemisfério norte, a gente considera uma estrela porque é um ponto de referência, né, para o sistema de coordenadas equatoriais uranográficas, mas a partir dali que a gente tira a seção reta-versa, tá? 57 estrelas no almanaque náutico brasileiro, a gente já mostrou, já fizemos até o trabalho com a Unilan aqui, todos vocês já conhecem, tá? E aqui a gente tem, ó, se a gente pegar o almanaque náutico de 2020, tem essa página, vem um marcador de página com esses dados aí das 57 estrelas, né? Ó. Índice das estrelas de 2020, eu não sei de que ano é esse aqui. Tá? Índice das estrelas tem a primeira parte aqui, elas vêm por ordem alfabética, né? Ordem alfabética, e aqui ela vem pela numeração, porque as estrelas são numeradas de 1 a 57, essa numeração nós temos lá nas cartas celestes, né? E aqui a gente tem, então, começa pelo número, né? Aqui no caso dessa primeira coluna aqui, né? Que é pela ordem alfabética, o número dela, por exemplo, a Camar, que é número 7, depois vem a Chernar, que é número 5, a Crux, que é o pé do Cristo, a alfa do Cristo é número 30, a Aldebaran, que é a alfa alfa de touro é 10, né? Então tá lá, a 1, tá certo? E depois vem aqui a segunda coluna é a grandeza, daí tem a grandeza aí, o valor da grandeza, vamos conferir aqui, Sírius, menos 1,5, não 1,6, aqui está dando 1,5 aqui menos 1,5. Depois vem a seção reta-versa delas em relação a um ponto, né, para 2020, né, que a gente tem o valor para 2020, então a seção reta-versa aqui se baseou aonde foi o ponto vernal nesse momento aqui, então nós temos os valores aqui de ascensão reta-versa. O que é a ascensão reta-versa? É o ângulo medido no equador celeste entre o círculo horário do astro e o círculo horário da estrela, medido, né, de leste para oeste, tá certo? Tá? Então aqui é a ascensão reta-versa. E finalmente a declinação que só dá em graus, né? Então nós temos os valores da declinação também aqui. Então é uma busca rápida aqui das estrelas, método de alinhamento das estrelas, a gente tem essa página, marcador de página, quando vocês estiverem a bordo dos navios, que aí vocês não estão recebendo, mas quando estiverem com o almanaque náutico de fato, certamente terão acesso. As constelações mais usadas como referência para a localização de outras constelações ou identificação de estrela. Ursa maior e Ursa menor, que eu falei, que é no hemisfério celeste norte. Órion, que é equatorial. Escorpião e Cruzeiro do Sul, que é no hemisfério celeste sul, né? Tá lá, certo? Então nós temos estrelas espalhadas. Mas fala, mas professor, nós estamos aqui no Brasil, a gente vai ver o hemisfério norte? Realmente, como a gente falou, aqui a gente tem como ver até o
meridiano celeste de Greenwich. É só olhar para o céu, olhar para, né, nós estamos 43 graus a oeste, né? Se olhar o céu, né, aqui no meridiano superior do observador até o horizonte são 90 graus, quer dizer, a 43 graus na direção aqui de leste, eu vou ter o meridiano celeste de Greenwich, né? Então aqui também dá para ver o equador celeste, dá para ver uma parte do hemisfério celeste norte, certo? A gente vê todo o hemisfério celeste sul aqui, que a gente está no hemisfério sul, e vê uma parte do hemisfério celeste norte. Então tá aí. Então essas que a gente vai dar uma olhada agora, ver como é que a gente consegue aproveitar essas constelações conhecidas, né? Que Órion é o caçador, Escorpião, como eu falei, é muito característica, e o Cruzeiro do Sul, que também é a constelação mais, assim, que é identificável, né? Então vamos lá. Métodos, alinhamentos e estrela. Ursa Maior, Ursa Menor, começando pelo hemisfério norte, então, pessoal. Apontadoras parapolares é Dubé e Merak. Como eu falei a vocês, ó, são essas 7 estrelinhas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parecendo uma caçarola. O nome dela é caçarola, uma panela, né? Então, no final você identifica primeiro essa caçarola aqui, no final o Merak e Dubé fica sempre, ó, elas são aqui, como é que são lá tá mostrando isso aqui no Miggins, lá no capítulo de identificação de estrela, tem esse desenho lá. E aqui, o Merak e Dubé sempre apontam na direção de Polaris. Não é muito perto não, pessoal, porque na verdade Polaris não é uma estrela muito forte, uma estrela de segunda grandeza, certo? Então, aqui é importante achar a Ursa Maior para poder identificar a Ursa Menor, certo? Lembro de Kochab? Kochab era aquela que era a estrela polar há 2.000 anos atrás. Ela perdeu o posto dela por conta de quê? Movimento da Terra, por conta da precessão dos equinócios é que fez, né, o eixo da Terra ficar apontando aqui na direção de Polaris. Apontava mais próximo de Kochab, agora aponta na direção de Polaris. E a gente no céu encontra então Merak e Dubé. Aqui tem essa demonstração aqui, 1º de julho, 1º de outubro, 1º de janeiro, 1º de abril, sempre o desenho completo aqui da Ursa Maior, independente de onde ela esteja, ela sempre aponta. É claro que no céu ela vai sempre de leste para oeste, certo, pessoal? Aqui são estrelas, né? Todos os astros andam de leste para oeste. Aqui, mas tá mostrando aqui, lá no Miggins, podem ler e entender melhor isso aqui, esse quadrinho aqui, está lá no Miggins, mas independente de onde ela estiver, qualquer lugar que você identifique a Ursa Maior, ela vai estar apontando com Merak e Dubé, as apontadoras na direção da estrela polar. Tá certo, pessoal? Só para a gente ver aqui, ó, a gente tem se vocês olharem aí no almanaque náutico de vocês aí, ó, vamos dar uma olhada numa página diária aí, ver para mim aí qual é a declinação de Dubé. Dubé, essa igreja, essa estrelinha aqui é mais na ponta aqui, ó, Dubé que é essa mais na pontinha aqui, ó, Dubé que fica mais próxima da polar aqui, o Merak e Dubé, né? Ó, declinação de Dubé é 61 graus 41,4, então ela fica mais ou menos a 29 graus de distância. 29 graus é praticamente 1/3 do céu, né? Se você pegar o equador celeste, do equador até o polo são 90, quer dizer, 30 graus, essa distância aqui é 1/3 do céu, por isso que eu falei que é uma distância grande, né? Aqui a gente só tem dessas daqui da Ursa Maior, só tem Dubé. Merak não está registrado aqui não, está? Não, Merak não. Tá? É só Dubé. Essas 57 foram selecionadas de forma, por exemplo, se você não precisava ter Merak, porque Dubé é muito pertinho já, certo? Então a gente tem só uma das estrelas, porque seria desnecessário, você não teria papel, não teria como fazer essa relação. Então, olha só, então, Dubé, como eu falei, qual é a declinação de Dubé, se vocês puderem ver aí na página diária, quem tiver dúvida, vou poder acompanhar, ó, 61 graus, 41,4 minutos norte, né? Então tá aqui a estrela Dubé, tá? E Merak e Dubé são as apontadoras. A Polaris, a estrela polar é muito próxima do Polo Norte, né? Muito próxima do Polo Norte, que ela fica ali a cerca de 40 minutos, no máximo ali 40 minutos, fica rodando em torno do Polo Norte, mas fica muito próxima. Tem uma maneira da gente calcular exatamente como é que tira a latitude com a polar, né? A polar, ela de maneira geral aponta o norte, como a gente já falou, a estrela polar foi uma estrela que no início da navegação astronômica, nas grandes navegações, se navegava apenas por ela, porque só com a altura dela se sabia qual era a latitude
do observador navegando no hemisfério norte, né? Então, ela foi uma estrela fundamental. É muito próxima do Polo Norte, sua direção indica o norte verdadeiro. É a projeção dela, né? Já que ela está lá no Polo Norte Celeste, na projeção do Polo Norte terrestre projetado lá no céu, a posição dela projetada na Terra indica o norte verdadeiro. A latitude do observador é igual à altura da Polaris, né? Então a gente já mostrou isso lá, é bom que vocês tenham entendido isso, olha lá. A gente fizer aqui, ó, Zenit e Nadir, né? A linha que liga Zenit e Nadir, essa bola verde, vamos dizer que é uma esfera celeste, Zenit e Nadir, e aqui nós temos a linha que liga, como é o nome dela, a vertical do astro. A linha não é um ciclo máximo, né? É só uma linha que liga o Zenit e Nadir. O ciclo máximo, né, que passa pelo Zenit e Nadir, por um astro qualquer, é o vertical do astro. E a linha que passa pelo Zenit e Nadir e passa pelo leste-oeste do horizonte verdadeiro do observador, como chama? Primeiro vertical, tá certo? Não esquecer disso, né? É uma boa pergunta para a prova, hein? Olha lá, então, o que é o ciclo máximo horizonte verdadeiro? É o ciclo máximo da esfera celeste perpendicular à linha Zenit e Nadir. Então só tem um ciclo máximo aqui, é esse HH', certo? E aí ele botou aí o Polo Norte Celeste nessa posição, certo? E o eixo, então, aqui, certo? Polo Norte, Polo Sul, seria, então, o eixo da Terra projetado aqui nessa esfera celeste. Aqui estaria, então, Polo Norte Celeste e Polo Sul Celeste. Então, qual é o ciclo máximo perpendicular ao eixo da esfera celeste? Equador Celeste, certo? É o QQ', tá certo? Olha lá, o QQ'. Então, aí está todo o desenho. Então, aqui a gente tem, ó, se o Polo Norte está aqui, se a estrela polar está nessa posição aí, então, né? Olha lá, dá para ver a estrela polar aí, ó, certo? Estrela polar está nessa posição. Então, a altura dela é que vai desde o horizonte até ela, certo? Aqui está a altura da estrela polar. Essa altura da estrela polar corresponde ao quê? Se a gente segue aqui, ó, do Equador até o zênite, qual o valor que a gente tem aqui? Nós temos esse valor aqui, corresponde à latitude do observador. Se isso aqui, do Equador celeste até o zênite, a latitude do observador, como do polo norte, do polo elevado até o Equador são 90 graus, então essa grandeza que vai do zênite até o polo corresponde ao que? A colatitude. E como do zênite até o horizonte são 90 graus, se aqui é a colatitude, então da estrela até o horizonte nós teremos a latitude. Por isso que a latitude do observador é igual à altura da Polaris. Tá certo, pessoal? Essa aí, como a gente falou, que é fácil de mostrar isso que os navegadores antigos descobriram, por semelhança de triângulos, né? Essa semelhança que eu estou mostrando a vocês, e foi fácil. Então, aqui a altura da Polaris, né? A altura da Polaris aí. E aqui é a latitude do observador, desse observador que está projetado aqui na esfera celeste. Lembra? Zênite é o quê? A projeção desse observador que está lá na Terra, que é o centro, né? Que é um ponto lá na esfera celeste, já que aqui é o raio infinito, projetado lá na esfera celeste. Então, se essa distância angular entre Equador Celeste e zênite é latitude, então daqui até lá é a colatitude. Então, se aqui é a colatitude, a altura da Polaris vai corresponder à latitude do observador, certo? Olha lá, a altura da Polaris igual a latitude Z. Tá bom, pessoal? Só para a gente passar mais uma vez esse conhecimento aí. Cruzeiro do Sul, vamos trabalhar agora no Cruzeiro do Sul, pessoal. Cruzeiro do Sul é uma constelação muito importante, né? E a gente, primeiro eu queria falar o seguinte, olha só, aqui ó, como é que tá? Isso aqui é uma foto que tem no Huygens também, dá para olhar lá, né? Ó, Cruzeiro do Sul, apontadoras para o Cruzeiro do Sul verdadeiro, Rigel quente e radar. Então ela também, como tem Merak e Dubé que apontam para a estrela polar, né? Aqui nós temos o Cruzeiro do Sul, que são acompanhadas também de duas apontadoras, Rigel quente e radar. E como eu falei a vocês, lembra que eu falei que o Sol é a estrela mais próxima da Terra, né? A mais próxima da gente é o Sol. A segunda estrela mais próxima é essa daqui, pessoal, Rigel quente. Fica mais ou menos a 4,3 anos-luz. Essa Rigel quente, que é a apontadora aqui da constelação do Cruzeiro do Sul, que é a segunda estrela mais próxima da gente aqui. Mas vamos lá, pessoal. Cruzeiro do Sul, e olha só, o leste aqui está do lado esquerdo. Por que está do lado esquerdo o leste e o oeste do lado direito? É porque, como a gente vê o Cruzeiro do Sul daqui do Rio de Janeiro, né? Quando você olha do Rio de Janeiro para o sul,
à esquerda é que está o leste, certo? Então nasce do lado de cá, primeiro vem o falso cruzeiro, primeiro nasce o falso cruzeiro, depois vem o cruzeiro e depois vem as apontadoras. Então onde nasce, né? Nasce sempre daqui para lá. Mas a gente vai ver que, por exemplo, quando eu olho para o Órion, o caçador, é o contrário, daí eu já estou olhando, o leste é a direita, porque eu olho para o Equador, eu fico de costas para o sul, de frente para o norte. Mas as cartas celestes, pessoal, todas são assim, o leste é a esquerda e o oeste é a direita. Por quê? Porque elas são feitas para o pessoal lá do hemisfério norte. Existem cartas celestes ao contrário, mas acho que nós trabalhamos aqui, né? O leste sempre está aqui, então tem que entender, as estrelas vêm daqui para lá, o movimento é sempre de leste para oeste, tá certo, pessoal? O movimento relativo desses astros, tá certo? Na verdade, a Terra é que está indo de oeste para leste, tá? Mas vamos falar um pouquinho aqui de Cruzeiro do Sul agora. O Cruzeiro do Sul é formado, né, tem um formato característico, uma cruz, e tem a cabeça dela é H-Crux e o pé é a Crux. Só para mostrar vocês, ó. Então, H-Crux é a Crux, ó. Aqui dá para ver melhor. Vamos mostrar aqui, ó, na capa do meu Almanaque Náutico de 2020, né? Então, aqui em cima é H-Crux. Opa, cadê H-Crux? Está aqui H-Crux. E aqui no pé a crux, tá certo? Aí aqui é beta crux, delta crux e essa intrometida aqui que é a epsilon crux, tá? Então a estrela, ó, essa constelação ela nasce aqui a leste, ó, nasce a leste, vai subindo, tá na posição que tá lá e depois se põe a oeste, né? Aqui, ó, se põe a oeste, né? Então ela nasce a leste aqui, ó, e ela está sempre apontando na direção, qualquer posição, essa distância entre a crux e a crux, 4 vezes e meia, 1, 2, 3, 4 e meia, vai dar aqui, vai dar no Polo Celeste Sul. Como é que eu tenho certeza disso? Vamos fazer isso agora aqui, vamos fazer esse trabalho aqui. Como é que eu tenho como provar que em qualquer posição que esse minha constelação aqui do Cruzeiro do Sul estiver, ela vai estar apontando 4 vezes e meia de distância entre a crux e a crux. No dedo mesmo eu vou chegar no Polo Celeste Sul. Vamos pegar aqui, pessoal, no nosso Almanaque Náutico, pode abrir o Almanaque Náutico que vocês têm aí, ó, na página diária, e vamos tirar qual é a declinação de H-Crux, só em graus, não precisa nem pegar em minutos, não. Qualquer página diária, pessoal, ó, H-Crux, ó, H-Crux, a declinação de H-Crux é 57 graus sul. 57 graus sul, olha só. Se H-Crux é 57 graus sul, onde é que está o Equador? O Equador está aqui em cima, tá? Então daqui até lá, 57 graus. Não estou nem considerando os minutos, né? Só grau. 57 graus sul. E a crux? Qual é a declinação de a crux? Vamos ver, essas duas a gente tem aí no nosso Almanaque Náutico. A crux, dá uma olhada aí, pessoal. A crux, a crux está aqui, é 63 sul, 63 graus sul. Então, 57 H-Crux, 63 A-Crux, né? Então, o que é 63 de A-Crux? É a distância lá do Equador Celeste até ela, é a declinação. Então, por que é 4 vezes e meia, né? Se eu pego essa distância aqui, 4 vezes e meia. Qual a diferença entre 63 e 57? 63 menos 57, vamos fazer aqui, ó, 63 graus menos 57, vai dar 6 graus, né? Então, nós temos entre H-Crux e A-Crux uma distância angular de 6 graus. E agora vamos ver a distância entre a crux e o polo. Qual é a distância entre a crux e o polo? Aqui é 90 graus, aqui é 63, 90 menos 63 dá quanto? 27 graus. Então, se eu pegar esses 27 graus do polo até a crux, dividir pelos 6 daqui, 27 graus dividido por 6, vai dar 4 vezes 6, 24. 4 vezes 6, 24, sobra 3, vai ser exatamente 4,5. Tá certo? Então aí está comprovado, né, pelo nosso Almanaque Náutico, pelo conhecimento que vocês têm de declinação, né? H-Crux é 57 graus sul, a crux é 63 graus sul e a diferença aqui até o Polo Celeste, 90 menos 63 dá 27, dividido pelos 6 vai dar exatamente 4,5. Por isso que em qualquer posição que eu vejo o Cruzeiro do Sul, essa distância daqui até lá será 4,5 vezes. Tá bom, pessoal?
Então essa é a primeira dica que eu queria dar para vocês. Agora, como a gente falou, a primeira constelação a aparecer aqui desse grupo aqui é o falso cruzeiro, porque ela está mais a oeste. Se ela está mais a oeste, porque ela nasce, quando nasce primeiro, certo? Ela que está, certo? As que estão a leste nascem depois, porque as estrelas movem de leste para oeste. A estrela aqui do pé do falso cruzeiro é uma constelação que tem um formato parecido com o cruzeiro. Eu mesmo, particularmente, já me confundi. Mas ele fica mais a oeste do falso cruzeiro e não tem as apontadoras. Não tem as apontadoras e nem tem essa intrometida que aparece aqui, ó. Essa intrometida só tem o Cruzeiro do Sul, essa do meio aqui, tá? Essa central, tá? E aí, o pé do falso cruzeiro, que é uma constelação fácil de identificar, chama Avior. Avior, vamos ver qual é a declinação de Avior aí, pessoal. Avior fica na declinação de 59 sul, só o grau mesmo, 59 graus sul. Então se vê, a Crux está 63 sul, então se vê que aqui o desenho aqui, ó, é assim, né? Aqui, ó. Avior é 60 sul, né? Então aqui se vê que é uma circunferência, né? Aqui é 60 sul, tá certo? E aqui a Crux 63 sul, né? Com falso cruzeiro dá para identificar mais duas estrelas, né? Se você consegue achar o falso cruzeiro, não é muito difícil de achar, duas estrelas que você tem capacidade. Uma que fica, que a gente já falou nela, que fica aqui assim mais ou menos, ela aqui, essa aqui está a 61 graus, né? Como a gente falou, tem uma estrelinha que fica mais ou menos nessa posição e tem uma que fica diametralmente oposta. Essa do lado de cá chama Mia Plácidos, lembra? Aquela estrela que é circumpolar visível aqui no Ciaga, no hemisfério sul, circumpolar visível. Vamos ver quanto é que é a declinação de Mia Plácidos, pessoal. Mia Plácidos, declinação 69,46, quase 70 graus. Mia Plácidos, ela fica aqui. E aqui em cima do falso cruzeiro tem o Surreio. Surreio é uma estrela também que não é difícil identificar. Surreio, cadê Surreio? É 43 sul, né? Aqui é 61, 43 ela fica mais para cá, tá certo? Então aqui, Mia Plácidos, Surreio, Avior. Então essas três aqui ficam ligadas aqui ao falso cruzeiro. No Cruzeiro do Sul nós temos Gacrux e Acrux, que a gente já viu, e também as apontadoras, Radar e Rigel-Kent. Vamos ver aqui quanto é a declinação de Radar. Declinação aqui só em graus. BGH, Radar. Ramal Radar, 60 sul. E Rigel-Kent? Rigel-Kent é com R. Rigel-Kent, 60 graus sul também. Então se vê que aqui, ó, a Crux é 63, Radar e Rigel-Kent são 60, tá? E aqui, falso cruzeiro, Avior 61. Então, todas as estrelas dá para ser identificável, né? Mia Plácidos, Avior, Surreio, Acrux, Gacrux, Radar, Rigel-Kent, né? E aqui, assim, mais ou menos aqui, um pouco mais depois nasceu o Cruzeiro, um pouco mais a leste do Cruzeiro, nós temos a constelação do Escorpião, que é muito característica, como eu falei a vocês, é fácil de identificar. Vamos lá. E tem mais duas estrelas que são possíveis de identificar, por meio aqui daquela intrometida, ó, a indicação da intrometida, que é essa daqui, né? Com Gacrux, que é aqui, né? Essa direção de intrometida para Gacrux, no hemisfério sul ainda, assim, subindo, ao invés de ir para o Polo Celeste Sul, indo lá para o norte, a gente vai encontrar uma estrela muito forte, mais ou menos ainda no hemisfério sul, que se chama Spica, que é a alfa da constelação de Virgem. Vê quanto é que é a declinação de Spica. Spica, que significa espiga de milho, que fica na mão da Virgem, que é a deusa da agricultura, né? Spica, declinação 11 graus sul. E seguindo mais um pouco, já no hemisfério norte, a gente vai encontrar Arcturus, que é a alfa do boiadeiro. Vê lá Arcturus, quanto é 19 graus norte, já no hemisfério norte. Então, todas essas estrelas é possível identificar aí com o Cruzeiro do Sul, falso cruzeiro, né? Tá certo? Então, primeiro Spica, alfa de Virgem, depois boiadeiro. Olhando para o céu você encontra isso, pessoal, não é difícil não, tá? E agora vamos ver aqui essa constelaçãozinha que fica mais para cá, mais perto do Equador Celeste, mais a leste do Cruzeiro do Sul, que é o Escorpião, certo? A estrela mais forte é Antares, que eu falei a vocês, ela tem assim 3 estrelinhas, são fáceis de identificar aqui, daí tiver Antares logo aqui, daí vem uma sequência de estrela parecendo a cauda de um escorpião, e lá no final, o extremo do ferrão é Shaula, tá?
E aqui com o Escorpião, então, que é, como eu falei, um pouco mais a leste do Cruzeiro do Sul, não é, um pouco mais perto do Equador, fica mais próximo do Equador, nós temos, então, essas duas estrelas, Antares e Shaula. E aqui, um pouquinho depois de Shaula, fica fácil identificar uma estrela que fica mais ou menos aqui. Ó, vamos ver quanto é que é as declinações. Vamos ver a declinação de Antares e Shaula, quanto é, só para a gente ter uma ideia. Antares é 26 Sul, essa estrela aqui, então, distante do Equador Celeste, 26 Sul. E Shaula é 37 Sul, então a distância entre Antares e Shaula é 37 Sul. E agora, logo depois aqui, depois da constelação de Escorpião, vem a constelação de Sagitário. Sagitário é o quê? Sagitário é um centauro, né? Um centauro também. Tem duas estrelas que você, a partir de Shaula, consegue identificar também, mais a leste, nasce depois do Escorpião. A primeira dela chama Causa Australis. Causa Australis é uma estrela, olha aqui, quer ver? Causa Australis, cadê Causa Australis? Ela tem declinação de 34, tá? A gente viu que Shaula é 37, né? 37, então é um pouquinho mais longe do Equador, mais ou menos por aqui. 34 graus nós temos Causa Australis. Causa Australis, ela fica, pessoal, que esse centauro, que é o Sagitário, é um centauro, né? Metade homem, metade cavalo, ele tem um arco. Essa Causa Australis é lá na pontinha do arco, vocês podem ver o desenho lá no MIGS. E depois, um pouco mais acima, com uma declinação um pouco menor, vamos ver aqui, daí temos uma que vocês nunca vão esquecer, chama Nunc. Também está registrada na nossa almanaque náutico, ela tem 26 graus sul de declinação. Então, com o Escorpião é possível identificar Antares, Shaula, Causa Australis e Nunc, tá? Causa Australis e Nunc sendo da constelação de Sagitário, tá, pessoal? A gente vai ver isso na carta celeste também, certo? E aí, constelação de Órion, que é aquela constelação equatorial, como a gente falou, né? Mostrando aqui, né, as Três Marias, aqui Betelgeuse, Rigel, que é a beta de coisa, mas é mais forte que Betelgeuse, aqui o ombro direito, o ombro esquerdo, Rigel, essa aqui é Saiph, é fraquinha, não está nem registrada, as que estão no nosso almanaque náutico é Betelgeuse, Bellatrix, Rigel e Aunilan. Essas são do caçador. O caçador é esse desenho aqui, então, como a gente falou, quem nasce primeiro, quem está mais a oeste é Bellatrix e Rigel, depois é que vem Betelgeuse e Saiph, tá? Então, Órion é isso aí, olha só. E agora os alinhamentos que a gente consegue, né? A gente já tem, então, Bellatrix e Rigel, essas duas são muito fáceis de serem identificadas. A Aunilan é a estrela central do Cruzeiro do Sul e Betelgeuse, né? Se a gente pega aqui o alinhamento das Três Marias na direção sudeste, olhando para o sul, eu falei, aqui o lado é leste, aqui é o lado oeste. Aqui seria o caçador de alguém olhando para ele lá do hemisfério norte, olhando de costas para o norte, né? Então, teria que estar acima do hemisfério norte, né? Então, olhando para cá, a gente está vendo que Três Marias para o sudeste, a gente acha Sírius, que é a alfa do Cão Maior, a estrela mais brilhante do céu, certo? Se a gente pegar essas Três Marias na direção 90 graus para o norte, vai chegar em Próximo, que é a alfa do Cão Menor, né? Isso aqui já é no hemisfério celeste norte. Se você pegar Três Marias para o sul e apontar 90 graus para o sul, vai dar água, porque não tem nenhuma estrela conspícua. Mas se pegar 120 graus, vai chegar aqui assim mais ou menos, 120 graus, vai chegar aqui assim mais ou menos, na segunda estrela mais brilhante do céu, que é Canopus, a alfa do navio. E Três Marias para o noroeste, vai chegar em Aldebaran, que é a alfa de Touro. Tá bom, pessoal? Então lá está, ó. Alinhamento, cinturão a sudeste. Sírius, estrela mais brilhante do céu, alfa da constelação do Cão Maior. A partir de Sírio, alinhamento de 90 graus para o norte. Próximo, alfa da constelação do Cão Menor, como a gente está mostrando aqui, né? Então, certo? Alinhamento do cinturão para sudeste, né? A partir de Sírios, alinhamento de 90 graus para o norte, vai chegar em Próximo, que é a alfa do Cão Menor. Três Marias para Sírios, está lá. E, finalmente, se a partir de Sírios buscarmos um alinhamento 90 graus para o sul, água, não vai dar nenhuma estrela conhecida. Um monte de estrela, mas nenhuma conhecida. Mas se fizermos 120 graus, em vez de 90 graus 120, encontraremos a segunda estrela mais brilhante do céu, a alfa da constelação do navio, Canopus. Tá bom, pessoal? Então, Órion nos permite, já temos aqui Betelgeuse, Bellatrix, Rigel, Aunilan, Sírios, Próximo, Canopus, tá certo? Em alinhamento do cinturão para o noroeste, a gente tem Aldebaran, tá certo? Aldebaran, que é a alfa de Touro, alfa da constelação de Touro.
2 vezes a distância, medida no céu mesmo, entre Rigel e Betelgeuse, pessoal, 2 vezes a distância de Betelgeuse, ou 1 vez, 2 vezes, vai chegar em 2 cabecinhas, lá no hemisfério celeste norte, que é Pollux e Castor. Pollux é a beta da constelação de Gêmeos, Alfa que é Castor, mas Pollux é que está no nosso almanaque náutico, então é importante identificar Pollux. Também é a estrela mais próxima de Próximo. Próximo é aquela que a gente identifica com 3 Marias para o sul e 90 graus para o norte, lembra? Mais próxima de Próximo. Próximo é a alfa do cão menor, né? E a gente vai ter então aqui, que consta da tabela de estrelas do almanaque náutico. Então, tanto Pollux, Próximo, Sírius, consta do nosso almanaque náutico, tá, pessoal? Essa é a forma de identificar aí. Cartas celestes. Vamos ver agora todas essas estrelas aqui, ó, baseada no sistema de coordenadas equatoriais uranográficas. Tem 4 cartas celestes no almanaque náutico, 2 na projeção polar azimutal equidistante e 2 equatoriais, projeção de Mercator. São destinadas à identificação de estrelas no céu. Nem o Sol, nem a Lua, nem os planetas podem ser representados nas cartas celestes, não ocupam posições fixas. Cartas celestes são baseadas no sistema de coordenadas equatorial uranográficas, ARV e declinação. Ponto de vista do observador dentro da esfera celeste, mas elas apresentam as constelações exatamente como estão no céu. Ponto de vista do observador dentro da esfera celeste, ou seja, conforme o céu é visto da Terra, mas o leste está sempre do lado esquerdo e o oeste do lado direito na projeção. As cartas celestes são assim, como a gente viu lá o Cruzeiro do Sul, depois o Órion também, tá? O almanaque náutico apresenta, repetindo isso aí, né? 4 cartas celestes, 2 na projeção polar azimutal equidistante, centradas respectivamente no polo norte e polo sul celeste, abrangendo até a declinação de 10 graus em cada hemisfério e 2 na projeção de Mercator, apresentando as estrelas equatoriais, situadas na faixa de declinação de 30 norte e 30 sul, sendo uma de ARV de 0 a 180 e outra de acessão reta-versa 180 a 260, mostrando, né, as 2 partes da esfera celeste, né? Então, olha lá, aqui está a primeira, certo? Ó, qual a constelação conspícua aqui? O Órion, certo? Então, não esqueça, aqui é leste, ali é oeste, a estrela anda daqui para lá. No Órion, quem nasce primeiro é essa estrelinha aqui, que é o ombro esquerdo do caçador. Qual o nome dela? O nome de mulher, Bellatrix, certo? Bellatrix, Betelgeuse e Rigel, certo? Rigel é o pé esquerdo do caçador. Então, Bellatrix é o ombro esquerdo, Rigel é o pé esquerdo. As 3 Marias, aqui pertinho do Equador Celeste, né? Alnilan, que é a estrela central do cinturão de Ouro. E Betelgeuse, que é o ombro direito. Saif não está constando, ela é um quadrilátero, ela consta do quadrilátero. 3 Marias, tá certo? 3 Marias para o sul, chegamos em Sírius, a alfa do cão maior, certo? 3 Marias para o sul, 90 para o norte, chegamos em Próximo, alfa do cão menor. 3 Marias para o sul, Sírius, 90 graus, água, nada. 120 graus para o sul, chegamos na segunda estrela mais brilhante do céu, Canopus, a alfa do navio. Tá certo? Então aqui a gente confirma aquelas informações que a gente deu lá na carta celeste. Distância entre Rigel e Betelgeuse, 2 vezes vai chegar lá em Pollux e Castor. Pollux é aquela estrelinha mais perto de Próximo. Tá certo, pessoal? Próximo, que é a alfa do cão menor. Tá? Então, todas essas estrelas são possíveis serem identificadas por meio de Órion ou Caçador. A outra carta celeste, que essa pega de 0 a 180 de RV, a outra vai ter qual que vai ser a constelação principal? Vai ser aquela diametralmente oposta, o Escorpião. E aqui está, ó, escondidinho aqui está o nosso Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul que tem H-Crux, a Crux está ali embaixo, né? Então aqui a gente não tem as apontadoras, vamos ver depois na carta polar, certo? Mas aqui tem H-Crux, se eu pegar a Crux, que é aqui, ó, na direção para lá, para cima, como eu falei, a gente tem a alfa de Virgem, que é Espica. E seguindo mais um pouco, eu tenho a alfa de Boiadeiro, que é Arcturus, essa estrela aqui. Então Espica e Arcturus, como eu falei a vocês, está na sequência de H-Crux e H-Crux na direção norte. Se eu pegar H-Crux e H-Crux para a direção sul, 4 vezes e meio, chega no Polo Celeste Sul. Para o norte eu chego em Espica e depois em Arcturus, né? Como eu falei a vocês, ficando aqui um pouco mais a leste, fica aqui a constelação de Escorpião, que dá para ver que é muito clara, né? Aqui, ó, Antares, que é aquela, certo? A vermelha bem forte, e depois lá no fim do ferrão, Shaula. E depois de Shaula, como eu disse a vocês, vem a constelação do Sagitário, que é aquele centauro, né? Centauro com arco e flecha. Aqui, essa aqui é Causa Australis, que fica na ponta desse arco, e depois vem Nunc, que fica aqui em cima, mais perto aqui
do Equador Celeste, lembra? Ela tem uma declinação menor, Nunc, que é o cotovelo desse Sagitário puxando o arco, tá certo? E tem outras constelações, mas a gente está falando de algumas que a gente acha importantes, certo? Cruzeiro do Sul, Escorpião, Virgem, Arcturus aqui que é de Boiadeiro, tá certo? Então essas são as constelações. Agora vendo as constelações polares, né? Qual que nós temos aqui, ó? Temos a Cruzeiro do Sul com Radar e Rigel-Quente, tá certo? Aqui, Radar e Rigel-Quente são da constelação de Centauro, certo? Aqui está, tá? Aqui está Canopus, tá? Aqui, Cruzeiro do Sul. A Crux, chegar a Crux, se medir 4 vezes e meia, vai dar exatamente aqui no Polo Celeste Sul. E já na parte do Polo Norte, a gente tem a Ursa Menor, né, com seu rabinho lá, aponta a estrela polar sobre o Polo Celeste Norte. Cadê a Ursa Maior? A Ursa Maior está aqui, ó, lembra? Ela fica aqui assim, ó, as 7 estrelas, e aqui está Merak do Bé, sendo que do Bé, né, quase que 30 graus diferenciado lá, mas em qualquer lugar que ela esteja vai estar apontando na direção do Polo Celeste Norte, na direção da estrela polar. Então é isso, as cartas celestes. Vimos o alinhamento e cartas celestes, então com esse tempinho agora, ó, o que nós precisamos saber? Quais são os astros disponíveis para observação por ocasião dos crepúsculos e qual a sua localização? O Almanaque Náutico Brasileiro fornece a localização dos astros em coordenadas equatoriais ou uranográficas, declinação e ascensão reta. Nós vimos lá, né? Nós temos o Almanaque Náutico, só olhar lá. No entanto, o ANB não informa se o astro estará ou não acima do horizonte, qual a sua altura prevista, e qual a posição em relação ao norte verdadeiro, o azimuth aproximado em relação à proa do nosso navio, certo? Então, aquelas coordenadas horizontais, né? Altura e azimuth. Então, o que a gente precisa? Precisa de um algoritmo, precisamos utilizar um algoritmo que transforma declinação e ascensão reta, que são fixos, em altura e azimuth, ou seja, a altura vai ser função de latitude, longitude e tempo, e azimuth também, azimuth função de latitude, longitude e tempo. Precisamos utilizar um instrumento denominado Starfinder 2102 Delta, certo? Que é esse aqui, certo? Como é que é esse Starfinder que eu falei a vocês? Ele é formado por 10 círculos, um que é opaco, todos eles têm o Polo Norte e o Polo Sul, e aqui nessa aqui está gravado as 57 estrelas, né? O que é esse Sul e Norte que está aqui? Depende do seu polo elevado, é o polo elevado que você vai usar. E a gente tem uma que é com rasgo, que é essa aqui é para plotar os planetas, que os planetas não estão plotados aqui, né? Só as de 57 estrelas. 57 estrelas, mas os planetas não. O planeta a gente tem que calcular os valores, a gente vai fazer isso no exercício no final da aula, para fazer a plotagem aqui. Aqui tem uma seta, a gente vai fazer um cálculo, né? E aqui tem 9 diagramas de latitude, também Polo Sul, Polo Norte, tem que usar sempre o polo elevado, muito importante, pessoal. E, em paralelo com isso, nós vamos ter esse documento aqui, que é um modelo da DHN que chama Preparo do Céu. Então, a gente usa o Starfinder em paralelo com esse modelo que a gente vai preencher no exercício que a gente vai fazer agora no final da aula. Vamos ver, então. Identificador de estrelas, Starfinder, usado para o planejamento de observação de estrela e planejamento nos crepúsculos, como a gente falou, né? Nos crepúsculos. Então, crepúsculo é o quê? É aquele período, né? Crepúsculo civil, crepúsculo náutico, né? Que a gente tem o brilho, ainda tem o brilho das estrelas e dá para ver o horizonte do mar, né? Então, crepúsculo civil, né? Aquele que a gente trabalha efetivamente é quando o Sol está entre 9 graus e 3 graus. A gente vai ver que a gente vai usar quando o ponto vernal estiver exatamente no meio, estiver exatamente na hora do crepúsculo civil. Olha lá, constituído então o Starfinder de uma placa base, essa daqui, né? A gente vai ver ela, a placa base opaca, que é graduada na periferia dela em ascensão reta e do centro para a periferia em declinação, tá certo? 9 diagramas de tempo, que são esses 9 diagramas de tempo que a gente vai ver que é em relação à latitude, começa aqui 5 graus sul ou norte, 15, 25, 35, vai até 85. E finalmente um template, esse encarnado aqui que tem um rasgo, que é para plotagem de planetas na placa base, tá, pessoal? Então acho que a gente vai ter que fazer, tá? Vamos lá, então aí está a placa base, que é essa aqui que eu mostrei para vocês. Tem o lado, está mostrando o lado sul, mas também tem o lado norte, vai depender o quê? Do polo elevado do observador, tá certo, pessoal? Então, olha lá,
É aqui que nós temos aqui nessa placa base, aqui no caso do Sul, nós temos aqui essas pontinhas que estão marcadas aqui, são as estrelas, inclusive com as suas grandezas. Você vê que umas são maiores, outras são menores, né? Então as 57 estrelas são lançadas do lado Sul e do lado Norte. Essa linha contínua aqui é exatamente o Equador Celeste. O Equador Celeste. Então todas que estão para dentro aqui dessa linha, todas as estrelas aqui são declinação Sul. Todas que estão aqui para fora são declinação Norte. Tá? Então, essas declinações que estão lançadas no Almanaque Náutico. Aqui no norte é ao contrário. Todas as estrelas aqui estarão dentro aqui, se aqui fosse norte, né, estarão aqui, e essas aqui estarão para fora. Tá certo, pessoal? Então a placa base, base placa, a gente vai trabalhar com ela aí, tá? Os diagramas de latitude. O diagrama de latitude a gente vai colocar sobre essa placa base. A placa base é que tem as estrelas grafadas, né? Aqui é o diagrama de latitude, essa nuvem aqui é que a gente vai tirar, então, aqueles elementos que a gente quer, o azimuth e a altura. Ela tem uma setinha, que a gente vai ver que a gente vai apontar essa setinha para o AHL, ângulo horário local do ponto vernal, para a hora do crepúsculo civil matutino, crepúsculo civil vespertino, a hora que eu quero, para o dia, tem que calcular, como eu falei, calcular o crepúsculo civil. A gente aponta aqui, como a placa base é numerada em graduada aqui em ascensão reta, a gente aponta para esse valor de 0 a 360 graus, e todas as estrelas que tiverem aqui na placa base por trás dessa nuvenzinha são aquelas que estarão no meu céu durante o crepúsculo matutino vespertino. E aqui essas linhas radiais aqui, certo? As linhas radiais vão me indicar aqui o azimuth em relação 0 a 360 graus, e as linhas ovais, essa aqui é 0 grau, cada linha oval dessa representa 0, 5, 10, 15, 20, até chegar naquele pontinho lá que é 90 graus, que seria o zênite, tá, pessoal? Então é isso aí. Olha lá, onde é que esse, como eu falei, começa em 5, 15, vai até 85 graus, né? Tá? Aqui é marcado aqui, a gente tem que ir lá usar o lado certo, polo elevado, certo? Polo sul, polo norte. Então aqui são os azimuths e aqui são as alturas, né? Como eu falei, as linhas radiais são os azimuths, as linhas ovais são as alturas. A gente faz a leitura aqui dentro dessa nuvem, tá? E aqui, como eu falei a vocês, é o preparo do céu, é um exercício que a gente vai ver que a gente tem que calcular aqui a hora média local, certo? A gente começa, primeiro que a gente começa a traçar aqui, eu tenho a minha posição estimada de onde eu vou estar na hora do meu crepúsculo, né? Então a hora média local que eu vou estar nessa hora aqui, a hora média local do meu crepúsculo civil matutino ou vespertino, né? Então eu tenho o dia, né? Eu vou então calcular a hora média local por meio daquele cálculo que a gente aprendeu lá, que vai cair na prova, certo? Então como é que eu calculo? Eu entro lá, a minha latitude inferior, superior, vou lá na tabela 1 com aqueles 3 argumentos de entrada, e daí tiro aqui a hora média local do crepúsculo civil. Daí, combinando depois com a longitude, eu vou ter uma hora média de Greenwich. Com essa hora média de Greenwich, eu vou entrar no Almanaque Náutico e vou tirar o HG do ponto vernal, para aquele dia que eu quero, certo? Saio com o HG do ponto vernal, aí combinando com a longitude de novo, chegar no HL do ponto vernal, que é para onde eu vou apontar aquele diagrama de latitude, tá, pessoal? E aqui depois a gente vai mostrar aqui os planetas e aqui a colocação final, como é que ficam as estrelas, os astros, e aqui como é que fica no céu. Vamos lá, então. Essas instruções aí, ó, lendo aqui a parte inicial. Instruções para ser usado com o identificador de astros, né, Starfinder. 1. Os argumentos de entrada do identificador são HL do ponto vernal e latitude. O HL do ponto vernal é para você apontar o diagrama de latitude para a placa base. E a latitude vai ser para escolher qual o diagrama de latitude que você vai escolher. Tem que ser o mais próximo, que a gente só tem de 5, 15, 25, então tem que escolher a latitude mais próxima. 2. Calcula-se a hora média local do crepúsculo civil, matutino ou vespertino, para a data considerada. Então é aquele cálculo que a gente ensinou para vocês, que vocês vão fazer na prova. E para a hora média de Greenwich, correspondente à hora média local acima, obtém-se a hora ângulo horário local do ponto vernal, tá? Então isso aqui é o que a gente vai fazer, certo? Vamos fazer um exercício. Aqui é a plotagem dos planetas, a gente vai ver mais adiante. Vamos lá, então. O argumento de entrada, então, polo elevado, como a gente mostrou, todas as placas têm polo sul e polo norte. A hora do crepúsculo civil, que é para eu poder calcular o HL do ponto vernal, Qual é a hora do crepúsculo civil? É quando o ponto vernal vai estar ali a 6 graus abaixo do horizonte. Então, por isso que é considerado dessa hora a hora adequada para se fazer
Está exatamente tá no meio do período favorável de observação, tá? Orientação do meridiano, a gente usa a longitude para fazer os cálculos, para chegar no HL do ponto vernal. Isso aqui, ó, HL do ponto vernal, pessoal, o que é ângulo horário local do ponto vernal? Desde o meridiano superior do observador, de leste para oeste, até o círculo horário do ponto vernal. Concorda comigo? Isso é HL do ponto vernal, que é igual, se eu medir do círculo horário do ponto vernal até o meu meridiano, eu estou vindo de oeste para leste, lembra a coordenada equatorial que vem de oeste para leste, é a ascensão reta do meridiano do observador. Então, na verdade, esse algoritmo trabalha com isso, trabalha com a ascensão reta do observador. Por isso que a gente tem que calcular o HL do ponto vernal. A latitude estimada, como eu falei a vocês, a gente escolhe, então, o template azul mais próximo da minha latitude. Tá, pessoal? Obtenção do HL do ponto vernal, com a hora média local, HML do crepúsculo civil, matutino vespertino, porque ele está exatamente no meio do período favorável de observação, lembra? 6 graus, né? Ele está entre 9 e 3. E a posição estimada na ocasião, calcula-se a HMG correspondente do crepúsculo civil. Com essa hora média de Greenwich correspondente do crepúsculo civil matutino vespertino, entro no almanaque náutico, na página diária, entro lá na página diária, tiro o valor da hora, depois na minutos e segundos, vou lá na página de acréscimos e correções, tiro lá o valor, somo o HG do ponto vernal, lembra? Como eu falei, vai usar todos os conhecimentos anteriores. Combinando-se o HG do ponto vernal com a longitude estimada, a gente vai ter que fazer, quem não souber, tem que fazer um diagrama de tempo para calcular o HL do ponto vernal. Aqui a gente usa a régua do tempo, aqui a gente usa o que a gente aprendeu no NB, e aqui a gente usa o diagrama de tempo, certo, pessoal? Então, olha lá, isso aí é como eu falei para vocês, a gente vai usar essa quadrinha aqui, ó, estrela, a gente começa aqui com a hora média local, calculamos com a hora média local do crepúsculo civil matutino vespertino que eu quero escolher, combinando com a longitude, então para eu chegar na hora média de Greenwich, HML longitude, eu tenho que ter o quê? Uma régua do tempo, certo? Se eu tiver oeste ou leste, régua do tempo para saber se eu vou somar ou subtrair aqui HML longitude para chegar no HMG. A partir do HMG eu vou no almanaque náutico, tiro na página diária a hora do ponto vernal, né? E tiro nas páginas de acréscimo e correção minuto e segundo e chego no HG do ponto vernal, aqui está. Com o HG do ponto vernal combinando com a longitude, eu vou chegar no HL do ponto vernal. Então, para eu fazer essa relação de HG, longitude, para chegar no HL, diagrama de tempo. E aqui é a longitude que seria mais próxima da minha longitude estimada, tá? E aqui é para planetas que a gente vai falar rapidamente para vocês e fazer um exercício em seguida. Quando calculamos o HL, ângulo horário local do ponto vernal, temos, na verdade, a ascensão reta do observador, que é o necessário para esse algoritmo. Valor que deve ser marcado, ou seja, apontado pelo diagrama azul, esse diagrama de latitude, na placa base do Starfinder. A gente coloca esse diagrama sobre a placa base e aponta pela setinha que ele tem nele aqui na direção do HL do ponto vernal, que é a ascensão reta do observador, tá? Cuja graduação periférica é uma escala de ascensão reta, né? E como eu falei a vocês, esse algoritmo usa a ascensão reta do observador, então por isso que eu calculo o HL do ponto vernal, que é o mesmo valor. O valor do HL do ponto vernal para a hora do crepúsculo civil matutino vespertino corresponde à ascensão reta do observador. Aí está, a ascensão reta do meridiano local. A seta do diagrama de latitude, que são esses azuis aqui, que tem as nuvenzinhas, né? Tem lado do sul, lado do norte, deve ser então orientada para o HL do ponto vernal marcado na graduação. Resumo do processo, só para a gente repetir rapidinho. Com a hora média local do crepúsculo civil e a posição estimada desse instante, obtemos a hora média de Greenwich correspondente. Com a hora média de Greenwich, obtemos o HG, ângulo horário de Greenwich do ponto vernal, pelo almanaque náutico brasileiro. Com o ângulo horário de Greenwich do ponto vernal e a longitude estimada, ângulo horário local do ponto vernal. Então, a gente usa a régua do tempo. Primeiro calcula a hora média local, né, para aquele cálculo, usando a tabela 1 da página 32 em romano do almanaque náutico. Para chegar de HMG e obter o HG do ponto vernal, usa-se a entrada no ANB. E para chegar no HG do ponto vernal até o HL do ponto vernal, usa-se o diagrama de tempo. Então, tudo que nós estudamos até agora. Localizamos o HL do ponto vernal na Starbase, a placa base, essa branca, né? Correspondente ao polo elevado. Por quê? Porque tem norte e sul, lembra?
HL do ponto vernal é igual à ascensão reta do meridiano do observador. Coloque-se o diagrama de latitude, um daqueles azuis, que vai 5, 15, 25, mais próximo da latitude estimada do instante da observação, né? Se for 17 graus sul, tem que pegar então o 15 sul. Se for 48 norte, tem que pegar o 45 norte, tá, pessoal? Estimado instante da observação, colocando a seta do diagrama apontado para o HL do ponto vernal calculado, que corresponde à seção reta do observador, certo? Finalmente, por fim, fazemos a leitura dos azimuts, lembra, aquela nuvem que tem aqui, certo? Previsto para aparecerem no crepúsculo em questão, e organizamos o preparo do céu. O preparo do céu organizamos naquele modelo do almanaque da DHN, certo? Listando as estrelas pelos seus azimuts, anotando também as alturas previstas. Então o Starfinder me dá azimute aproximado e altura prevista no modelo de preparo do céu, tá? Atenção à correta leitura das informações no template, diagrama de latitude, que alteram de acordo com o polo elevado, HL do ponto vernal incorreto. Próxima aula a gente vai fazer um exercício completo que eu vou passar já no final dessa aula. A gente vai fazer todos esses exercícios usando efetivamente o modelo, tá? E o Starfinder também, claro. Aqui como é que fica? Então a placa base com um diagrama de latitude, né? Diagrama de latitude colocado em cima. Aqui está a setinha apontando aqui para a HL do ponto vernal que foi calculado e as estrelas que estão aqui, ó, certo? Aqui está Sirius, Canopus, né? Aqui está, certo? Dubé. Então nós temos aqui algumas estrelas, né? Então aqui nós temos todas as estrelas, as linhas radiais serão os azimutes e as linhas ovais são as alturas, tá certo? Então eu tiro daqui e daí anoto lá no meu modelo qual é o azimute aproximado. Isso aqui, pessoal, é só uma indicação para eu chegar de manhã, né, no crepúsculo matutino e identificar ali, eu tenho aqui no meu navio, está navegando aqui, é o 030. Então eu sei que aqui o azimute de uma estrela é 030, então na proa eu tenho Sirius. Tá legal, pessoal? E aí está, então, depois a gente vai fazer o lançamento aqui dos astros, então, e fazer esse desenho aqui no quadro. Então, pessoal, só para rapidamente aqui, só para acabar a aula, plotagem dos planetas, como é que é? Os planetas tabulados alteram sua posição a cada instante. Por esse motivo, há necessidade de plotá-los a cada dia. Essa plotagem é realizada com auxílio de um template, que é aquele que eu falei a vocês que tem um rasgo, né? Que é o template encarnado. Aqui, ó, esse aqui, certo? Tem um rasgo aqui no meio e ele é encarnado. É realizada com auxílio de um template impresso em acetato com graduação de ângulo no polo e declinação. Como é que isso é feito? Os argumentos de entrada, ele também tem uma setinha que é exatamente aqui nesse rasgo. Eu vou apontar, antes de usar o template de latitude, diagrama de latitude, eu vou calcular o valor de ascensão reta e declinação dos meus planetas e vou lançar aqui minha placa base, ó. Ascensão reta. Como é que eu sei a ascensão retaversa dos meus planetas, pessoal? Se vocês pegarem aí a página diária, abrindo uma página diária do Almanaque Náutico qualquer, lá na parte de baixo das estrelas, tem lá, ó, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno e a RV para o dia escolhido. A gente vai fazer um exercício mostrando que a gente vai tirar a ascensão retaversa dos planetas para um dia numa página diária do Almanaque Náutico. E a declinação é retirar do ANB na hora média de Greenwich inteira mais próxima. A gente faz aquele cálculo no modelo, né? Começa com HML e depois chega no HMG. Então essa hora média de Greenwich que a gente calculou aqui para o crepúsculo, a gente vai lá no Almanaque Náutico para a hora HMG inteira mais próxima e ver qual é a declinação do planeta. Tá certo, pessoal? A gente vai fazer um exercício para ficar claro. Os planetas não são representados permanentemente no Starfinder, pois suas posições estão continuamente mudando em relação às estrelas. Sendo assim, se quisermos observar os planetas, devemos plotá-los na placa base. Plotagem dos planetas no Starfinder. Resumo do processo. Os planetas são plotados pela ascensão reta e declinação. A ascensão reta é igual a 360 graus menos a ascensão retaversa, e você tira da página diária do Almanaque Náutico. Os 4 planetas tem lá, serve para os 3 dias aquele valor, certo? Bem como a declinação, também é retirada do Almanaque Náutico, para a hora média de Greenwich mais próxima do horário do crepúsculo em questão. Como a gente falou, a gente começa calculando HML, aí combinando com a longitude, chega na hora média de Greenwich do crepúsculo. E vamos tirar lá no Almanaque Náutico, né, mais próxima dessa hora, a declinação do planeta. Empregar o template ângulo no polo, daí usa esse template furar rasgado aqui, declinação para plotar os planetas na placa base do Starfinder.
A gente vai fazer isso na prática na próxima aula. Após feito isso, a continuação do processo é semelhante ao das estrelas. Depois que, com o lápis, eu marco aqui na placa base, aí depois eu só calculo o HL do ponto vernal, pego o diagrama de latitude mais próximo da minha posição estimada, aponto a seta aqui e, se caso o planeta esteja naquela nuvem, então eu vou ter também como saber azimuth aproximado e altura aproximada. Tá certo, pessoal? Essa parte de trás aqui do planeta, o que fala aqui? Ó, plotagem dos planetas, está atrás do modelo. Plotagem dos planetas diz: os planetas são plotados no cartão branco com elementos declinação do astro e alfa. Alfa é a ascensão reta. Ascensão reta, ele fala um alfa aqui, mas na verdade é ascensão reta. A declinação do astro é tirada diretamente do Almanaque Náutico Brasileiro para a hora média de Greenwich, correspondente a HML do crepúsculo civil, item 2. A ascensão reta, a gente bota aqui o alfa, né, do astro será igual a 360 graus menos a ascensão reta, a RV, encontrada no NB. Como eu falei, todos os dias de página diária tem as 4 ascensão reta para os 4 planetas, né, para os 3 dias, tá certo? E finalmente uma observação aqui embaixo, observações. Adotar para o cálculo dos elementos do NB aproximados a 1 minuto de tempo ou de arco. Os argumentos de entrada são sempre aproximados ao grau, tá, pessoal? Então essa a gente vai, aí está então, a gente usa essa tabelinha aqui, bota aqui Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, já tem aqui os 360 graus, por quê? Porque da página diária eu tiro o ARV, tiro o ARV, 360 menos ARV, vem esse alfa aqui que é a ascensão reta, então é um dos argumentos de entrada. Então eu aponto esse template encarnado para esse valor aqui e no rasgo aqui, que esse rasgo aqui está exatamente aqui perto do Equador Celeste, eu vou perguntar a declinação. Onde é que eu pego essa declinação? Lá na página diária do ANB para o astro que eu quero, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, para essa hora mais próxima dessa aqui, HMG, tá certo? Hora média de Greenwich do crepúsculo. Tá bom, pessoal? É isso que a gente vai fazer na aula. É assim que fica, então. Aqui nós temos, então, aqui, ó, Vênus aqui sendo marcado, como eu falei, eles ficam, como os planetas são sempre perto aqui são no máximo 30 graus longe do Equador, né? 30 graus, porque a eclíptica vai até 23, 27, elas ficam perto do Sol, então o rasgo vai até 30 graus ao sul e ao norte. Então, utilizando, então, apontando aqui, a seta é aqui, esse apontador aqui é a ascensão reta que eu calculei, e a declinação eu vou botar aqui, sul na direção sul, se eu estiver no Polo Celeste Sul, ou na direção do Polo Norte. A lápis, então, eu marco a placa branca, e depois eu coloco o diagrama de latitude que é azul. Se esse planeta estiver ali naquela nuvenzinha, eu posso tirar dali a altura e a azimuth dele. Tá bom, pessoal? A gente vai deixar esse exercício aqui, só para vocês pensarem aí. Eu sei que vocês não têm capacidade de fazer, eu vou fazer na próxima aula, fazer em MP4, utilizando então o modelo e mostrando assim com mais detalhes aí o uso do Starfinder. Efetuar o preparo do céu, completando o modelo DHN 06233, que é esse que eu mostrei a vocês, para o crepúsculo vespertino, utilizando um dia aí do Almanaque Náutico que vocês têm, dia 11 de abril de 2011. Tá? Vocês podem até fazer isso, não é difícil não, é só chegar aqui, calcular HML, como eu falei, vocês vão estar treinando para a prova, tá certo? Porque tudo aí vai usar primeiro régua do tempo, depois a entrada no Almanaque Náutico para tirar as coordenadas astronômicas do ponto vernal e depois fazer um diagrama de tempo para poder chegar do HG do ponto vernal para o HL do ponto vernal. Tudo então que se alguém se habilitar a fazer, vai estar estudando para a prova. Sendo que o observador se encontrava no navio tanque Carioca, é um navio que eu tenho respeito, um navio que fiz salvamento lá na Barra Norte do Rio Amazonas, na seguinte posição estimada: latitude 44 graus 32,7 norte e longitude 010 graus 45 minutos oeste. Tá certo, pessoal? E vai estar navegando lá no hemisfério norte, latitude norte e oeste, tá bom? No Oceano Atlântico. Tá, pessoal? Então esse exercício eu vou fazer no começo da próxima aula, tá? Então a gente viu aí, né, como se identificar os astros, né? E aqui a gente vai fazer um exercício utilizando o Starfinder, que é um instrumento náutico de grande importância, né? Que utilizar o alinhamento, a gente identifica algumas estrelas, mas por aqui a gente consegue, digamos assim, ver quais estrelas que estão no céu acima do meu horizonte naquele crepúsculo, matutino ou vespertino, certo? E as 57 estrelas estão marcadas aqui no Starfinder, certo? Então eu agradeço a atenção de todos, né?
quem quiser, quem puder tentar trabalhar aí, fazer, tá aí esse quadrinho aqui de estrelas, né? Se puder trabalhar com isso aí, já pode começar a fazer, mas senão eu vou fazer na próxima aula para vocês saberem fazer. A gente vai usar todos os conhecimentos ensinados até agora. Eu agradeço a atenção de todos, tá? Até a próxima aula, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pela atenção.